A paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional hoje. Lembrando que nós estamos fazendo esse devocional aí baseado no livro Pão Diário, no volume 18, tá? E o tema de hoje é visão espiritual. O nosso texto base vai ser Lucas, capítulo 15, do versículo 1 até o 7. Lucas 15, do 1 ao 7. E é a parábola da ovelha perdida. E diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Bem, o versículo-chave de hoje é Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz assim: No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E diz assim o texto: Um prisioneiro que sobreviveu por 14 anos no presídio cubano contou como ele manteve vivas a sua alma e suas esperanças. Não havia janela em minha cela e então construí mentalmente uma na porta. Em minha mente via uma linda cena montanhosa, com água escorrendo das fendas sobre as rochas. Então, essa visão tornou-se tão verdadeira para mim que eu podia visualizá-la sem esforço toda vez que olhava para a porta da cela. Ironicamente, alguns dos livros mais esperançosos da Bíblia, Filipenses, Colossenses e Efésios, foram escritos por Paulo quando Paulo estava em Roma, em prisão domiciliar. A carta aos Efésios dá uma dica sobre o que o apóstolo Paulo viu quando pensava sobre a sua vida, além deste seu local de confinamento. Primeiro, ele viu o crescimento espiritual nas igrejas que deixara para trás. Este livro começa com uma explosão de ação de graças pela vitalidade da igreja de Efésios. Depois, se você quiser conferir, é Efésios 1, versículo 15 e 16. Dessa forma, ele procurou abrir os olhos do seu coração aos lugares ainda mais exaltados, a suprema riqueza da graça de Deus. Efésios 2:7. Quando Paulo se empolga para expressar o plano de amor divino, nenhuma nota de tristeza e pesar se infiltra no texto do livro de Efésios. Se você se sente desmotivado ou questiona se a vida cristã vale a pena, o livro de Efésios mostra-se um ótimo estimulante, pois prescreve as riquezas em Cristo disponível a todos. E a frase de hoje diz assim: Quem tem esperança em Deus e sua palavra jamais se desespera. Bem, o texto de hoje é um texto bem interessante, Fala sobre a visão espiritual, e aí a gente nem tá falando, sobre o dom de visão, Nós estamos falando sobre manter a nossa visão, a nossa mente, voltada realmente para aquilo que pode nos dar esperança. Aqui ele conta a história, de um prisioneiro que sobreviveu 14 anos num presídio e ele não perdeu a esperança. E quando ele foi questionado, ele disse, que na mente dele, ele formou, ele criou, na porta da cela, ele, via uma outra porta e ali ele, imaginava, uma cena montanhosa e cachoeiras e tudo. E isso trazia para ele esperança. Talvez a esperança de um dia ele poder estar novamente num lugar como esse, que nutria ali o coração dele. Bem, e eu penso que nós, como cristãos, também precisamos ter esse tipo de pensamento, minhas irmãs? A gente precisa manter os nossos olhos, a nossa mente naquilo que pode nos dar esperança. Se eu não me engano, é em Jeremias, que tem um versículo que fala sobre isso, Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
E quando nós estivermos passando por momentos assim de tristeza, de tribulação, né, momentos difíceis realmente na vida, que a gente possa ter isso em mente, né, sabe? Pensar que isso aqui é um momento, isso aqui vai passar, né? Que existe algo muito melhor no porvir, né? Aqui no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai passar por dores, né? Aqui é o lugar da gente provar a nossa fé e provar, né, pelo aquilo que a gente realmente escolheu viver. E o texto fala, né, que um dos livros mais esperançosos da Bíblia, eles foram escritos enquanto Paulo estava em Roma em prisão domiciliar. Minhas irmãs, eu queria te fazer uma pergunta. Se você estivesse numa prisão domiciliar, sabe? Se você estivesse passando por um momento muito difícil da sua vida, quem seria o Senhor para você? Será que o Senhor seria um Deus malvado que te permitiu vivenciar essa situação ruim? Ou será que Ele seria um Deus ali que não te abandona, que está passando por aquele momento junto com você? Esses dias para trás, né, o Samuel fez um questionamento para mim e ele tinha ficado doente bem no iníciozinho do ano. Na primeira semana do ano ele pegou um resfriado muito forte. E aí ele falou pra mim assim: mamãe, eu acho que esse ano de 2025 Deus não vai estar comigo, porque começou o ano e eu já tô doente. E aí eu falei, não, filho, mesmo você estando doente, o Senhor continua com você, né? A gente vai passar, a Bíblia fala que a gente vai passar por tudo, né, que acontece aqui na Terra. E aí eu fui, né, fiquei orando ali a Deus, né, pra mim poder trazer uma palavra realmente que pudesse trazer um entendimento pra ele, né? Samuel, além de ter apenas 8 anos, né, ele ainda tem aí, né, o diagnóstico do autismo, né, o que faz ele ser uma criança muito literal, né, tem algumas dificuldades às vezes assim de entender, né, as coisas e tudo. Então eu virei pra ele e eu orando, né, passei uns dias assim orando, perguntando, Senhor, como que eu posso fazer para explicar isso pro Samuel que não funciona dessa forma? E aí durante a oração nos dos dias eu lembrei daquela parábola que tem, não é bíblica, né, mas sobre as pegadas na areia, tem até um louvor, né? E aí eu fui pro YouTube e falei, poxa, será que tem, né, porque com Samuel funciona mais se ele vê do que eu contar a história, né? Se eu só falar pra ele fica desinteressante. E aí eu achei um videozinho onde o homem narrava e tinha as imagens. Eu falei, pronto, é isso. Aí nisso, logo em seguida, ele acordou, aí esperei um pouquinho e conversei com ele. Falei, filho, lembra quando você falou isso pra mim? E aí hoje eu tava orando e eu lembrei dessa parábola que não é bíblica, mas é uma parábola que ensina. Posso te mostrar? E ele falou, pode. Aí eu coloquei e ele ficou assim, sabe, irmãs? Concentrado assistindo aquilo ali. E acredito que todas vocês saibam, né? Mas a história da parábola, né? Das pegadas na areia, né? A pessoa tá andando na areia do mar e aí, né, na areia da praia, e aí ela vai ver que no momento, né, sempre tem 2 pegadas, né? E ali ela identifica que é uma dela e uma do Senhor. E aí quando ela olha para trás, ela vê que nos momentos mais difíceis só tinha um par de pegada, e essa pessoa ela fica decepcionada e fala, nossa, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me deixou sozinho. E aí o Senhor fala para ela, né, na verdade eu não te deixei sozinho. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu estava te carregando no colo. E aí eu pude mostrar isso para ele, e aquilo ali, aquela dúvida dele realmente assim cessou. Ele não falou mais, ele não tocou mais nesse assunto de que Deus não estaria com ele no ano de 2025. E aí ele voltou a orar para que Deus abençoasse o ano de 2025, né? E às vezes a gente precisa, sabe, irmãs, trazer isso na nossa mente, sabe? Que não vai ser sempre as coisas da forma com que a gente quer. E isso não pode nortear a nossa fé, sabe? Não pode ser uma condição. A condição é que esteja tudo bem na minha vida, eu vou servir a Deus. Mas se der alguma coisa de errado, então o Senhor não está comigo. Não, seja bom, seja mal, o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Sabe? Que nós possamos manter a nossa mente, sabe? Com os olhos realmente fitos no Senhor Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Ou quando você estiver assim, sabe, passando por um momento assim difícil e tudo, irmãs, vai lá em Apocalipse capítulo 21 e lê aquilo que está nos esperando no pós-morte, sabe? Se aquilo ali não te der uma injeção de ânimo, nada mais vai te dar.
Então eu gostaria, irmãs, de estar orando com você nesse momento sobre essa questão de visão espiritual, sobre nós não perdermos realmente, né? Ver que Jesus fala, né? Ele tem 100 ovelhas, se uma se perder, ele vai atrás de uma. Porque ele sabe que aquelas 99, elas estão ali, sabe? Elas não abandonaram, elas seguem ali, né, aquilo que ele realmente propôs no coração dele para cada uma delas. Mas se aquela uma está precisando de ajuda, ele corre para ir ajudar. E assim ele é com a gente também. Quando nós estamos ali, quase ali, desanimando, ele também faz isso com a gente, minhas irmãs. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele foi o Deus que existia antes de todas as coisas. Ele vai existir até o findar dos tempos. Porque o findar do tempo vai ser para mim e para você. Para ele, não. Ele é eterno. Amém? Vamos estar orando, minhas irmãs? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença, Deus, eu quero Te agradecer por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, porque nós sabemos, ó Deus, que Tu és bom. E a Tua bondade, Senhor, ela dura eternamente. Senhor, hoje nós precisamos Te pedir aqui, nesse dia, que nós possamos não perder a esperança. Deus, nos dê uma injeção de ânimo, Senhor. Sabe, nos ajude a olhar para aquilo que realmente tem importância, a ponto, Deus, de nós não cogitarmos sair da Tua presença, de nós não cogitarmos de sair dos Teus caminhos. Pai de amor e de glória, que nós possamos ter visão espiritual. Sim, Senhor, uma visão espiritual aberta daquilo que está nos esperando, Senhor, do quão bom o Senhor é. Encha, Senhor, os nossos corações e a nossa alma com o Teu amor. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoe os nossos pecados e aumente a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.